A paz do Senhor. Eu sou, alô amigo da Escola Dominical, a paz do Senhor. Eu sou o irmão George, faço parte da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco. Eu sou professor da Escola Dominical e eu quero, neste momento, eu quero estar falando, estamos na terceira lição do trimestre, desse primeiro trimestre, onde fala sobre Elias e Eliseu, o ministério de poder para toda a igreja, né? E hoje nós iremos falar sobre a longa seca sobre Israel. Nosso texto áureo está em 2 as Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, que diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos irmãos, a verdade prática fala assim: a longa seca sobre Israel teve como objetivo disciplinar e demonstrar a soberania divina sobre os homens. Irmãos, eu queria que esse comentário fosse mais um para ajudar aos professores e também aos alunos que acompanham comentários sobre na internet. E eu gostaria de dizer que essa aqui não substitui a aula que vai ser dada no domingo. Aqui é apenas o subsídio para os irmãos, a poder ajudar os irmãos na aula que vai ser dada domingo. Tá certo? A leitura em classe está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Né? A gente vai ver ali sobre a longa seca que durou. Os objetivos são três. Primeiro, explicar por que a longa seca está porque da longa estiagem. Segundo, relatar consequências e lições deixadas pela seca. Terceiro, conscientizar que Deus é soberano. Tá certo? Primeiro, irmãos, a gente lembra que quando Elias estava dentro de Israel, que foi colocado diante de Acabe para profetizar, né? Porque alguns dizem que Elias decretou, mas Elias não decretou nada. Elias fez tudo conforme a palavra de Deus. Por isso, Elias teve uma grande, Elias teve um grande chamado, porque Elias era um homem de oração, e Elias vivia sobre a vontade de Deus. Por isso que o profeta Elias estava neste momento, querido, ele estava falando a palavra de Deus, mesmo falando segundo a minha palavra, mas ele estava profetizando sobre a palavra de Deus. Amém? Então, por que a seca? Primeiro, o Estado estava financiando o Reino do Norte de Israel, estava financiando simplesmente a idolatria através de Jezabel. O casamento de Acabe é um verdadeiro casamento que levou Israel ao pecado. Além de Acabe ser um idólatra, também o casamento de Acabe traz grandes consequências terríveis para a nação de Israel. Então, aquela nação estava sendo destruída, estava sendo arrasada pela idolatria. A idolatria a Baal e a Azera estava imperando dentro da nação e fazia com que a nação estava cocheando em dois pensamentos. Acreditava em Deus, mas acreditava agora em Baal. Acreditava em Deus aqui em alguns momentos, mas Baal estava sendo alvo da adoração do povo através do líder, através daquela mulher chamada Jezabel. Poderíamos falar sobre a origem de Jezabel, mas os irmãos sabem que já foi falado em outras ocasiões
quando a gente iniciou o trimestre, nós já falamos, porque o sentido, o significado de Jezabel, a origem dela, né, que é de Sidônio, mas a gente não vai se apegar a isso, porque será uma breve aula para a glória do nome de Jesus. Então, o Estado do norte de Israel estava contribuindo para a idolatria. Só que existia uma promessa, a promessa que Deus fez lá no Monte Gerazim, que dizia que Deus iria abençoar, que Deus iria também, embaixo, Deus leva para outro monte e profetiza que tocaria também nos fenômenos naturais, como seca, como fome. Deus usaria vários sinais. Não lembra do profeta Joel? Que o profeta Joel, quando ele foi simplesmente, ele foi profetizar o exército de gafanhoto que destruiu toda a lavoura ali de Judá. Lembra? Deus sempre tocou nos fenômenos naturais a fim de trazer o homem para perto dele. Ou seja, o que é que eu posso trazer para nós, aplicar para nós? Essa lição, meu irmão, tem um significado espiritual muito grande. Primeiro, Deus estava trazendo a longa seca para Israel, com alguns objetivos, e a gente vai falar agora. Primeiro, Deus queria ensinar ao povo e mostrar ao povo a dependência dele. Você pensa que Acabe estava preocupado? Você pensa que Acabe estava simplesmente se preocupando com alguma coisa? Não, 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 não. A Bíblia diz que até o cavalo de Acabe tinha necessidade da longa seca. A seca simplesmente revela a verdadeira divindade. Deus estava mostrando ao povo quem era Deus. Deus estava mostrando ao povo quem tinha o poder para determinar. Deus estava determinando ao povo. Baal não é Deus, porque havia uma grande expectativa que Baal tinha poder sobre a natureza, sobre as coisas que existiam, sobre os fenômenos naturais. Mas Deus estava mostrando a Baal, Deus estava mostrando aquele povo, Deus estava mostrando a Jezabel, Deus estava mostrando a Acabe que só ele é Deus. Amém? O segundo tópico, por que a longa seca, é o primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre o efeito da seca. Meu irmão, a seca trouxe um grande prejuízo para Israel. Ainda que Acabe tivesse num momento político bom, mas a seca trouxe para Acabe uma grande derrota na área financeira. Por quê? Porque não cresce, não nasce. Tiago disse que quando Elias orou para Deus mandar chuva, Deus não mandou chuva. E Elias orou. E nós vimos que no capítulo 18, Deus dizendo a Elias: vai lá para lá. Porque até o cavalo real, meu irmão, isso é sério. Deus tem um poder, Deus domina. A seca trouxe grande prejuízo. A seca trouxe prejuízos irreparáveis. Até o ribeiro onde Elias estava, até os lugares, estava passando por dificuldade. Imagina o povo, os idólatras que adoravam Baal. Meus irmãos, é importante a gente salientar. É importante que a gente veja como nós estamos vivendo. Porque sabemos que o nosso Deus é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele, quando determina, está determinado.
A seca trouxe grande escassez e fome. A fome era extremamente em Samaria. A seca já havia provado que Baal não era Deus. É muito bonita essa frase. A seca, olha só, a seca prova, ei, Deus está usando algumas situações para mostrar que só Ele é Deus, na minha e na tua vida. Talvez você hoje tenha visto uma longa seca, mas creia que o teu Deus está te mostrando. Talvez você esteja num momento de sofrimento, mas creia que o teu Deus, o Deus de Israel, ele está no controle da situação. A situação só está mostrando que Baal não é Deus. A situação está mostrando que Baal não é Deus. Segundo, a seca também traz alguns detalhes. Acabe não se arrepende. Acabe não se arrepende. Acabe chama Elias de perturbador de Israel. Segundo, Jezabel não se arrepende. O povo fica em alerta, mas aqui o autor diz que o povo fica... Mas eu posso afirmar aqui que o povo, mesmo nesse fenômeno, o povo também não dá nenhuma reação. Sabe quando é que o povo mostra que Jeová é Deus? Sabe quando é que o povo mostra que Jeová é o Todo-Poderoso? O povo mostra que Jeová é o Todo-Poderoso no desafio de Elias com os profetas de Baal e de Azera. Então, o povo, há um endurecimento de coração. Em 1 Reis, capítulo 18, diz a palavra assim: o Novo Testamento, se ouvires a voz, não endureçai o vosso coração, está em Hebreu 3, do 7 ao 8. Isso, meus irmãos, mostra, meus queridos irmãos, isso mostra que o profeta Elias provou, mostrou quem era o seu Deus, mostrou que o Deus Jeová, mostrou que Jeová é Deus, porque o nome de Elias não significa Jeová é o meu Deus, ou Jeová é Deus. Então ele mostra que Jeová é Deus. O profeta Elias traz uma grande lição para nós, meus irmãos. O profeta Elias, ele mostra que ele diz a Acabe, ele provoca a Acabe, ele mostra que o Deus de Israel é um Deus vivo, é Deus. Glória a Deus por isso. Então, no terceiro tópico, nós vamos ver a provisão divina na seca. Irmãos, nós podemos observar uma coisa, meus irmãos. Deus é fiel. E sempre Deus vai prover para os seus servos. Individualmente, Deus diz a Elias: sai daqui, Elias. E Elias vai para junto de um ribeiro. E ali, Elias é sustentado pelo um corvo. Deus faz uma ave de garçom para cuidar de Elias. Deus faz uma ave virar garçom para cuidar de Elias em tempo de crise, em tempo de seca. O Deus da provisão, o Deus de Abraão, o Deus que provê para o homem. Em tempo de seca, está faltando tudo em Israel, a nação está sendo açoitado. Tudo bem, o ribeiro secou. Sim, o ribeiro secou. O corvo vinha trazer pão e carne. Eu até, vou ser mais ousado aqui, me desculpe a expressão, mas eu quero dizer que Deus provou a ele: eu vou cuidar de Elias com pão quente da padaria.
Eu vou cuidar. E eu sei qual foi a padaria que Deus fez do pão, porque Ele é soberano. Glória a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, Deus cuidou de Elias lá no ribeiro de Querite, dando pão e dando água ao ribeiro. Bebe do ribeiro. O ribeiro secou devido à crise que tinha acontecido, que estava acontecendo. O ribeiro secou-se, mas Deus estava mostrando a Elias que ele era o Deus que provê. É muito bom, irmão, confiar nesse Deus. Essa lição muito grande. Deus cuida de Elias individualmente. Manda Elias ir para a casa de uma viúva. E chega lá, uma viúva mais pobre dos pobres, de Maré. E Deus mostra a Elias que é o Deus que cuida. Cuidou de Elias e cuidou da viúva. A viúva de Sarepta. Deus é fiel, irmãos. Creia no teu Deus. Essa lição traz para nós também. Esse terceiro tópico traz um grande ensinamento para nós. Primeiro, o ensinamento é que Deus cuida de nós, independente da situação que nós estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo com menos de um salário mínimo, mas o teu Deus cuida de você, cuida de mim. Glória a Deus. Aleluia. Segundo tópico, do subtópico 2, diz: Deus cuidou do povo. Elias estava preocupado em 100. Deus usava Obadia, que era copeiro de Acabe, e ele cuidava de 50 e 50, e levava pão e levava água. Ou seja, Deus não apenas cuidava de Elias, mas também cuidava dos seus profetas. Glória a Deus. Deus cuidou do coletivo. Deus cuidou de Elias no individual, mas também cuidou no coletivo. Meu irmão, é muito tremendo a gente entender que Deus é tremendo. Deus mostrou a Elias que ele era poderoso. Deus mostrou a Elias que ele era fiel para cuidar de Elias em tempo de crise, em tempo de seca. Aleluia. E cuidou do coletivo. Elias muito cheio de coisas. Deus disse para ele: Elias, ainda existe 7.000 que não se dobraram. Existia 7.000 em Israel que não tinha dobrado a Baal nem a Azera, porque Deus cuidou deles. Ei, em tempo de crise, Deus vai cuidar de você. Em tempo de seca, Deus vai cuidar de nós. Em tempo de escassez, creia que o teu Deus é o Deus que provê. Abraão estava lá no monte, aguardando uma provisão. De repente, quando Abraão desce, que ia descer para imolar o seu filho, não dá tempo, irmãos. Deus bradou, o anjo bradou lá de cima, porque não deu tempo ele descer, porque Abraão estava determinado a cumprir a vontade de Deus. Ei, em tempo de crise, quando Abraão olhou e viu que estava dentro, amarrado no mato, eu não sei como é aquele fenômeno que aconteceu. Eu sei que Deus mostrou a Abraão um cordeiro. Amém? Então Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós individualmente e na coletividade. Último tópico, o quarto tópico, mostra as lições deixadas pela seca. Qual são a lição deixada pela seca? As lições deixadas pela seca é o seguinte: a seca mostra a soberania divina. Deus é soberano. Acabou-se. Deus prova: eu sou Deus, não Baal. Baal não tem poder sobre os trovões. Baal não tem poder para mandar chuva. Baal não tem poder para cuidar de vocês. Mostra a soberania, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. A onipotência de Deus, nós vimos Deus mandando Elias ir para lá e para cá. Deus, na sua onipotência, o Senhor reconheceu que Deus está sempre vivo. Através de Elias, mostrou ao povo
que Deus estava vivo. Segundo, a lição deixada para nós nessa lição de hoje. O pecado tem o seu custo. Quando o profeta encontra com Acabe durante o período de seca, ele responde ao monarca: censura pelo seu pecado. Não tenho eu perturbado Israel, mas tu e a tua casa. Por isso, tem se desviado e tem deixado os mandamentos do Senhor e seguido a Balim. Outra palavra afirmava tudo o que estava acontecendo em Israel. Deus estava dizendo através de Elias: você é um perturbador, Acabe. Você está levando a nação, por isso está esse sofrimento, por isso não tem o que comer, não se tem o que beber, por isso tanta seca, por isso tanta perca, porque, irmãos, o pecado tem uma consequência, e a consequência do pecado é terrível. O pecado tem uma consequência, mas creia que o teu Deus está sobre o controle de tudo. Deus está no controle de tudo e provando que Ele é fiel. Então, que Deus abençoe a todos. Esse é o início. Eu fiquei um pouco nervoso, mas vai melhorar através dos tempos, que eu vou continuar postando cada lição para nós crescermos junto na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e ajude. E domingo, vamos certo que nosso Deus cuida de nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.